Olá, seja muito bem-vinda ao Análise Direta. Eu sou Tabata Porte e esse é o programa de entrevistas do canal Hit Notícias. O assunto do programa de hoje é a aromaterapia. Como que essa prática pode melhorar a qualidade do seu sono e ainda diminuir a ansiedade? Você não pode perder, então fique conosco. O Análise Direta está começando. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta, transmitido para todo o Brasil e mais 191 países. E no programa de hoje, nós recebemos a Thalita Pavarini, que é referência em aromaterapia e práticas integrativas e complementares em saúde. Graduada em enfermagem, ela é mestra e doutora pela USP. Doutora Thalita, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, por estar em um programa tão impactante quanto esse. Muito obrigada. E olha só esse dado. Antes disso, eu vou te perguntar, como que tem sido as suas noites de sono? De acordo com estudos da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, apesar de ser reconhecido como um hábito essencial para uma vida saudável, mais de 70% dos brasileiros têm dificuldades para dormir. Nos últimos anos, principalmente depois da pandemia do coronavírus, o Brasil tem vivido um aumento expressivo na venda de remédios para dormir, o que causa dependência e outros tipos de problemas. Ansiedade, interrupção do ciclo do sono e até dificuldades para acordar pela manhã são alguns dos relatos dos entrevistados. Doutora, por que é tão importante ter uma qualidade de sono? O sono, ele é vital para a recuperação da nossa saúde. Desde o início, nós temos uma organização, nascemos ainda aprendendo a dormir, tá? Os bebês nos mostram isso, que eles vão aprendendo. E o sono, a gente vai organizando ele e o nosso corpo ele é extremamente inteligente. Ele divide tarefas. Durante o dia eu tenho produção de diversos hormônios, mas à noite também. Então, eu preciso ter esses dois momentos do dia, a fase de claro, a fase de escuro, a fase do despertar e a fase do dormir, para que eu consiga encontrar um equilíbrio fisiológico que repercute em um equilíbrio também emocional e que garanta a nossa saúde. O que eu quero dizer com isso? Quando nós temos esse dado alarmante referente à qualidade do sono que está em franco declínio, né? As pesquisas elas mostram isso, que a nossa qualidade do sono tem piorado com o tempo, nós acabamos desenvolvendo problemas de saúde. Não apenas o sono, mas a baixa qualidade do sono desencadeia outros problemas de saúde e até se nós pensarmos em relação a comportamento. Como que nós ficamos, como que você fica quando está com o sono atrasado? Comportamento e relacionamento, irritabilidade. O trabalho acaba impactando falta de foco, concentração. Isso a longo prazo, como a gente tem uma questão hormonal associada ao sono, isso também pode desenvolver síndromes metabólicas. Então, tem um impacto aí a questão de diabetes, hipertensão. Então, o sono ele é vital para a nossa qualidade de vida. E a gente precisa se desacostumar a achar normal que a qualidade do sono está ruim. É claro que tem momentos que eu atendo, por exemplo, adolescentes e jovens adultos que estão num momento de vida que eles estão com o sono comprometido porque eles trabalham 8 horas por dia, estudam à noite, têm o deslocamento. Então, o período disponível de sono diminui muito e tem um impacto no aprendizado. Olha onde o sono foi parar. No aprendizado, no meu desenvolvimento, de novo, a questão da irritabilidade, a questão da alimentação acaba impactando. Mas, nesse momento, a gente precisa voltar e dizer, existe um período de vida que todos nós somos impulsionados a ter um desafio em relação ao sono, mas passado esse período, e dentro desse período, o que a gente pode fazer para ter uma qualidade de sono, mas passado esse período, a gente não deve se acostumar a ter uma qualidade de sono ruim.
porque é silencioso as alterações que ocorrem, no entanto, quando elas vêm, tem um alto impacto, como essa questão de você começar a ter outros problemas de saúde. E aí a gente entra num ciclo muito complicado, que nós temos o sono em si como uma condição, tanto é que hoje nós estudamos o sono com grande profundidade, de uma forma multiprofissional. Todos os impactos, as fases do sono, as características individuais, o impacto que eu vou ter na minha imunidade, associado ao fato de que existem algumas doenças que impactam no sono. Então, nós temos já uma questão de sono, digamos, individualizada, mas nós temos outras questões como a depressão, que impacta no sono. Nós temos dores crônicas que atrapalham o sono e vira um ciclo que gera muito desgaste para quem está vivenciando. Não é simples. Por isso que a gente não pode normalizar. Sabe aquela questão assim, é o estresse? E você mantém. E você segue. Não, eu entendo que é o estresse, o que é possível fazer. Quais são as possibilidades terapêuticas e comportamentais que eu posso associar nesse meu momento de vida para que eu resgate essa qualidade de sono? Isso é muito importante saber que nós temos muitas ferramentas. E muitas pessoas acabam negligenciando, né, o próprio sono, a qualidade do sono. A gente sabe que existem inúmeros fatores que contribuem para a insônia, para esses distúrbios, né, como o estresse, a preocupação, vida financeira, né, dívidas, são tantas coisas. Barulho também, muitas vezes, centros urbanos, como cidade de São Paulo, né, o barulho do trânsito, o estresse, isso prejudica muito. Só que a gente sabe também que tem uma boa parcela da população que negligencia, acaba achando normal, né? Eu vou dormir pouco, eu consigo. Quantas pessoas a gente não conhece, né? Que falam, eu consigo dormir pouco, eu consigo ficar ao longo do dia com poucas horas de sono. Mas não sabe que isso mais para frente vai vir o resultado, né, doutora? Tem um custo, né? Não à toa esse sono, ele é independente de idade, de país que nascemos, ele é independente, ele é fundamental para a nossa saúde. Ele está como um elemento chave da nossa saúde. Então, negligenciar de fato é algo que vai cobrar. O nosso corpo, ele é fascinante e ele tem uma certa, com uma licença poética, simplicidade. Ele quer que a gente durma bem, ele quer que nos alimentemos bem, que é um grande desafio quando a gente está falando desse cenário atual, e quer que nos coloquemos em movimento. Então, esses elementos também vão impactar na questão do sono. E sim, o fato de nós estarmos em grandes centros, isso não é exclusivo, né? Quem tem problemas de sono não é exclusivo dos grandes centros, mas o fato de nós estarmos em grandes centros potencializa algumas questões, inclusive alguns estudos referentes à questão de ambiente, de viver em grandes centros, que nos mostram que o fato desses elementos que você muito bem pontuou, podem aumentar em até 30% o desenvolvimento de ansiedade, estresse, distúrbios do humor. O fato de viver com tantos estímulos o tempo todo, estímulos luminosos, estímulos sonoros, associado à era que nós vivenciamos com os celulares, que facilitam muito a vida, mas também trazem repercussões, inclusive no sono, o tempo de tela. Então, a gente está trazendo alguns elementos que contribuem, sim, com a qualidade do sono. Essa exposição à luz, que há muito tempo nós não somos condicionados ou trabalhamos mediante a luz solar. Não, são luzes artificiais, nós estendemos o nosso período de trabalho e a exposição a essa luz. E o nosso corpo está falando, então, eu preciso que você descansa. Tem um período, né, que a gente precisa apagar tudo, começar a entrar num momento de relaxamento para o corpo
Começar a produzir melatonina, isso eu estou errada? Isso, a melatonina ela é um hormônio fundamental, ele é muito associado ao sono, mas ela não é só o sono, ela tem regulações em diversos sistemas do nosso corpo. Então, ela é um grande marcador a gente fala marcador de escuro, digamos assim. Então, ela fala assim, corpo, é noite, vamos produzir os hormônios que a gente precisa à noite? Então, um grande marcador. Só que, para isso, com a licença poética dos fisiologistas que nos ouvem, ela fica esperando gente, eu preciso que apague tudo, para eu trabalhar de forma muito tranquila. Então, de fato, essa exposição à iluminação prolongada que eu carrego o celular lá para a cama, a televisão, abajures também acabam atrapalhando o funcionamento desse hormônio. Então, quando a gente tem muitas ferramentas como a aromaterapia, que é a temática principal, mas a gente precisa associar ao comportamento, que a gente traz ali lá da higiene do sono. Então, eu preciso, de forma intencional, preparar para que eu tenha um sono de qualidade. Boa é a época que a gente deita e dorme e acorda renovada. Mas a gente foi colocando tantos elementos no nosso dia a dia que a gente precisa resgatar esses elementos para que a gente tenha um impacto positivo na qualidade do sono e sim associar outras práticas. Então, apesar de muitas pessoas relatarem, mas doutora, né, o celular me ajuda a dormir, que eu perco o sono, que eu durmo, é vencido pelo cansaço. Porque hormonalmente os hormônios estão falando, escuta, que hora que você vai desligar? Então eu preciso lembrar que eu preciso diminuir as luzes e cessar as luzes para que eu tenha um sono de qualidade. E tem a questão do comportamento, que pode parecer que eu não vou conseguir se eu não tiver aquela determinada luz. É comportamental. Então a gente precisa associar essa higiene do sono, que são os comportamentos. E que bom que a gente tem a possibilidade de já iniciar a melhora da qualidade do sono com o comportamento. Porque não dá mais para a gente achar que tem pílula mágica, óleo mágico para tudo. A gente tem o nosso comportamento, que é uma sugestão que eu dou, é a gente fazer um preparo. Doutora, eu vou te interromper. Claro! Esse preparo você vai falar daqui a pouquinho. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo com a doutora Thalita Pavarini. Não saia daí. O Análise Direta está de volta e o nosso tema de hoje é a aromaterapia. Como que essa prática pode auxiliar no sono, na qualidade do nosso sono? Ao meu lado, a doutora Thalita Pavarini, que é doutora, especialista, referência em aromaterapia. Doutora, antes do intervalo, você estava explicando a importância de ter um bom sono, atingir a qualidade de um sono para a nossa saúde, para que a gente envelheça, digamos assim, de forma saudável, e tenha bem-estar. Porque não basta deitar e dormir, no dia seguinte continuar a nossa vida agitada, não é só o descanso do dia, mas o sono, ele interfere na nossa saúde física, mental, tudo. E aí, eu gostaria que você falasse, então, como que a gente pode associar a aromaterapia com o nosso comportamento. Perfeito. Mas antes disso, explicar como que surgiu essa terapia, que ela tem ficado cada vez mais conhecida nos últimos anos, mas é uma prática já antiga, né? Perfeito. É uma prática milenar. Milenar. Um dos primeiros documentos que nós temos, que é o Papiro Ebers, que é referente à medicina, já citava a utilização de óleos essenciais. Temos aí diversas culturas milenares, a Ayurveda, medicina tradicional chinesa, no Egito, que já utilizava dos benefícios da natureza a nosso favor, os óleos essenciais, por exemplo. Então, é milenar. O que tem acontecido de fato é um grande boom. A pandemia trouxe uma grande evidência para a aromaterapia,
porque existe também uma busca para voltarmos à nossa essência e o que é natural para atingir qualidade de vida. Então, é importante que a gente resgate esses elementos. E ela tem uma certa facilidade na utilização. Então, a gente tem alguns elementos de vamos voltar para o natural. E aí, a aromaterapia, então, ela é uma técnica milenar de utilização. É claro que a gente tem aí considerado a história da aromaterapia com René Gattefossé, considerado o pai da aromaterapia na França. Tem países que utilizam isso já há muito tempo de forma dentro do sistema de saúde. Dentro do sistema de saúde, não é uma coisa mais periférica. E no Brasil, nós temos o apoio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Eu sei que é uma palavra extensa que a gente chama de PNPIC de 2006, que fala das práticas integrativas e complementares para nós associarmos as questões de saúde. Eu gosto de destacar o nome, integrativa e complementar. Então, a gente complementa, como nós estávamos falando nos blocos anteriores, que nós associamos a questão de comportamento, nós avaliamos a questão do sono, então, mas qual é a questão do sono? Você deita e dorme? Você deita e acorda no meio da noite? Você fica com pensamentos repetitivos? A sua ansiedade está comprometendo? Você acorda e demora a dormir? Você tem roncos? Então, o sono tem todas essas possibilidades e a gente entende tudo isso para inserir, por exemplo, a aromaterapia. Então, no Brasil, nós temos essa política. Em 2018, entrou especificamente a aromaterapia e veja, a aromaterapia é comum a pergunta, existe evidência científica? É bastante comum. E sim, existe, tanto é que o primeiro exemplo que eu dou, temos uma política nacional que incentiva. E nós podemos encontrar, eu sei, o Brasil é enorme, nós temos aí diversas questões, mas nós podemos encontrar em unidades básicas de saúde que ofereçam a aromaterapia, nós podemos encontrar centro de referência em práticas integrativas e tem muitos hospitais que estão utilizando para manejo de dor, ansiedade e sono. Eu sou uma entusiasta. Então, quando eu vejo que nós já avançamos a ponto de você proporcionar a utilização da aromaterapia para um trabalho de parto, para um paciente pós-cirúrgico que tem dor e dificuldade de dormir, claro, não é uma realidade em todos os setores e em todo o Brasil. No entanto, olha como nós evoluímos de uma utilização que não tem problema de ambiente, deixar um ambiente gostoso, mas utilizar efetivamente para as nossas questões de saúde. Por exemplo, a questão do sono, que a questão do sono ele também perpassa, né, como já foi dito, por todas as idades. Motivos diferentes, mas todas as idades precisam ter essa preocupação com a qualidade do sono. E a gente sempre vai buscando e casando as informações, entendendo que o desenvolvimento do sono, do nosso ciclo circadiano, ele vai alterando conforme a idade. Então, quanto tempo só a gente lembrar da criança, quanto tempo ela dorme, quanto tempo ela fica acordada, isso vai mudando conforme ela vai crescendo. Nós passamos a fase adulta e depois, quando nós vamos avançando na idade, também há mudanças somadas às questões de saúde. Então, a aromaterapia, quando ela é bem aplicada, de forma, esse olhar clínico, ela casa as informações. Então, qual é a demanda relacionada ao sono? Quais são os óleos essenciais que eu posso utilizar nessa questão de melhora do sono? E uma coisa que eu gosto muito da aromaterapia é a pluripotência dos óleos essenciais. Talvez você que nos ouve já tenha percebido que, ao inalar um óleo essencial, eu tenho algumas reações. Eu tenho memória, eu posso ir para um lugar que você fala, lembrei de algo, que pode ser agradável ou não. Lembrei de algo. E as pessoas podem sentir, nossa, eu sentia que abriu aqui a minha via respiratória, nossa, eu senti aqui o coração. Tem vários relatos. E a gente tem uma aplicabilidade que, nossa, melhorei até essa dor que eu estava sentindo. Eu estou falando de um óleo, que ele disparou todas essas reações.
Então, com funções físicas e emocionais que eu acabo tratando. Então, quando a gente vai para o sono e a gente associa com a aromaterapia, eu preciso entender como que é a qualidade do sono novamente, para que eu utilize de forma correta essa prática integrativa. Porque senão vira um misticismo que você descaracteriza a potência dessa prática. Isso é complicado. Então, eu preciso colocar e entender. Vou dar um exemplo prático do que eu estou dizendo. Muitas vezes, nós temos uma questão anatômica envolvida com a qualidade do sono. Eu tenho um desvio de septo importante. Estou fazendo a apneia do sono porque eu estou tendo um relaxamento da musculatura e está impactando. A aromaterapia ajuda no sono? Sim. No entanto, entenda que eu preciso associar essas questões. Vamos, então, procurar um especialista em sono, fazer uma polissonografia e entender? Aí a gente associa. Porque senão dá uma impressão de que existe o óleo do sono. Um milagre, né? Um milagre, a gotinha do milagre. E aí, realmente, então, as pessoas precisam buscar, né, primeiro, antes de tudo, para que... eu tentei, eu coloquei ali num aparelhinho, fiquei uma semana, não surtiu efeito nenhum. Mas ela precisa primeiro ver, né, se ela não tem um problema fisiológico antes, e aí ela vai, então, associar. Como que fui para o médico, resolvi essa questão fisiológica. E agora, como que eu posso associar com a aromaterapia? Qual que é o primeiro passo, doutora? Maravilha. Primeiro, a gente tem que... O passo zero é saber que a aromaterapia é feita com óleos essenciais. Por mais óbvio que talvez possa ser a minha fala, no mercado, de uma forma geral, você vê essência e óleo essencial. Nós estamos falando de produtos diferentes. Quando eu falo de aromaterapia, que é o uso intencional dos óleos essenciais para essas propriedades de bem-estar e saúde, eu estou falando de óleo essencial. A essência, ela não vai ter essa profundidade, ela não vai atingir essa parte clínica. Então, óleo essencial, essa é a primeira parte. A segunda parte de segurança, agora eu estou falando de segurança de quem está utilizando, é entender que os óleos essenciais, eu tenho diversas plantas que eu tenho que, para, por exemplo, atingir um objetivo de acalmar, de melhorar do sono, eu tenho vários óleos essenciais. Então, vou dar o exemplo que eu brinco, que é a embaixatriz da aromaterapia, que é o óleo essencial de lavanda, que ela é vastamente conhecida. Nós temos diversos tipos de lavanda. Diversos tipos de lavanda. E aí, ao invés de eu comprar a lavanda com propriedades ansiolíticas, eu compro uma que é estimulante. E aí eu falo, poxa vida, a aromaterapia não funciona. E aí eu pergunto, qual foi o óleo que você comprou? Então, eu tenho óleos de lavanda que são para tratamento de dor, que são mais estimulantes. E eu tenho as que são calmantes. Como que eu sei? A gente utiliza como segurança o nome botânico, que é composto de duas palavras. Com isso, eu não quero dificultar a vida de quem utiliza aromaterapia, eu quero garantir a segurança. Que é um nome botânico composto de duas palavras em latim. Então, a lavanda, com essa propriedade que todo mundo fala, eu quero acalmar, é a lavândula angustifolia. Como que eu sei? No frasco está escrito, porque as empresas podem colocar lavanda premium, lavanda, pode colocar o nome que quiser e está tudo bem. Mas qual é o composto? O que tem ali? A que acalma é a lavândula angustifolia. Então, a gente já está evoluindo nos nossos passos de utilização da aromaterapia de forma segura e correta. Estamos usando óleo essencial, estamos utilizando o óleo correto para aquela função. Perfeito. E aí tem outra possibilidade, que a natureza é muito sábia. Nós temos muitos óleos essenciais, porque a gente precisa entender que existe a peculiaridade, a individualidade. Possivelmente, tem alguns telespectadores aqui que não gostam de lavanda. E aí essa pessoa não se beneficia da aromaterapia de forma alguma. Nós temos outros óleos essenciais que a gente entra em contato para ver se é agradável.
E aí eu tenho um tratamento efetivo. Imagina fazer um tratamento com algo que você não tolera o cheiro. Não dá, né? Não se aplica, não tem adesão, não é esse o caminho. Então, para saber que eu tenho diversos óleos essenciais, e como é que eu vou saber disso? Eu tenho assim, e com isso eu não quero dizer que a gente tem uma lista de doença, uma lista de óleo. Com isso eu quero dizer que nós temos possibilidades, e é importante que as pessoas saibam, e uma das formas eu trouxe até aqui 4 óleos essenciais para você ter possibilidades de escolha que auxiliam que você tenha uma qualidade de sono, mas qual o caminho? Ele vai te acalmar, ele vai impactar nessa ansiedade, ele vai fazer com que você desacelere os pensamentos. Por mágica? Não, por uma questão química, por conexão com os nossos nervos olfativos, olfatórios, que eu tenho lá os meus receptores no meu sistema nervoso central. Doutora, daqui a pouquinho você vai mostrar pra gente esses 4 óleos essenciais. Eu tô muito curiosa, eu tenho certeza que você também. Mas olha, toma uma água e volta aqui que o Análise Direta faz um rápido intervalo e a gente continua o nosso tema de aromaterapia. Não saia daí. O Análise Direta está de volta e hoje eu te lembro, a nossa convidada é a doutora Thalita Pavarini. E antes do intervalo você descobriu como que o sono ele é importante para você ter uma boa qualidade de vida e saúde, claro. A doutora, ela trouxe aqui alguns óleos essenciais para apresentar para a gente, né? Explicou a importância de você entender, né, na hora de buscar um óleo essencial, que você for fazer essa terapia na sua casa, essa prática, e agora ela vai explicar pra gente. Vamos lá, doutora. Que gostoso esse momento! Até para desmistificar que as pessoas, todo mundo vai gostar de um óleo, isso não é real. Isso não é real. Nós somos muito diferentes e a natureza ela é muito sábia. Então aqui, Tabata não sabe dos óleos que selecionei. Então a reação é essa mesmo. O que eu estou usando aqui? 4 óleos essenciais. Então isso aqui é uma fita olfativa, na qual eu coloquei uma gota, é suficiente. Você vai aproximar do seu nariz na distância que se sinta confortável. Por que eu estou dizendo isso? Tem pessoas extremamente sensíveis com o olfato. Então, vá aproximando e você vai fazer uma classificação. Gosto ou não gosto? Vamos lá. Esse é o primeiro, eu já conto qual é. Sim, bastante. Gosta bastante. Para eu entender melhor, se fôssemos dar uma nota na qual 0 definitivamente eu não gostei e 10 eu gostei muito, qual nota você daria? Eu diria 9. 9, perfeito. Então, vamos aqui. Então, ela deu 9 para o bergamota. É um dos óleos, é um óleo cítrico, é um dos óleos que também contribui para a diminuição de ansiedade e sim a melhora da qualidade do sono, tá? Então, é um óleo bastante interessante. Agora, vamos para um óleo diferente e, de novo, a mesma reação. Gosto ou não gosto? Depois eu conto qual é. Não gosto muito. Ai, que maravilha, gente. É fantástica essa hora. Para o meu relaxamento, e não precisa insistir, não precisa insistir. Então, este é o óleo. Óleo essencial é um produto químico extremamente concentrado. Esse é o de lavanda. O lavanda longustifolia é extremamente... Ele é ótimo, mas para você, não. E que bom que nós temos outras possibilidades. Então, o lavanda, ele não entra, o lavanda angustifolia, tá? E só aproveitando, existem algumas diferenças de notas aromáticas de países. Então, eu tenho o óleo essencial de lavanda angustifolia da França, que ele é mais floral, da Inglaterra, que ele é mais amadeirado. Em relação aos benefícios, o mesmo, mas tem essa questão de preferência. Então, vamos a mais um outro óleo. Nossa, esse é bem suave. Sim. Gostei bastante. Eu acho que eu vou até dormir aqui. Muito bom. Que muito, nota? Muito bom.
10, com certeza. Maravilhoso, maravilhoso. Esse é o óleo de rosa, rosa damasceno. Também é um óleo que as evidências trazem que a sua utilização contribui para a melhora do sono. É um óleo calmante. E o que é fantástico? A gente tem que ser gentil na utilização da aromaterapia, porque tem pessoas que não vão gostar e tá tudo bem. E tá tudo bem. Como você já sentiu 3 óleos essenciais, eu quero garantir a sua segurança. Então, eu vou pedir para você cheirar a sua pele. Isso, cheira a sua pele, porque eu não quero que ela não tenha... misturar. Isso. Igual café, quando a gente... Aliás, igual perfume, quando a gente tem que cheirar um café. Isso, que foi, né, descontinuada essa prática, então a gente cheira aqui a nossa pele, porque a exposição continuada de altas doses pode levar a uma intoxicação leve. Então, eu posso começar a ter dores de cabeça e não associar que é o cheiro, né? Então, vamos agora ao último óleo que eu trouxe aqui, que também tem essas propriedades. Nove, muito bom. ele é bom, mas o de rosa... Ele ganhou. Ganhou. Então, esse é o óleo de camomila romana. Eu tenho outros tipos de camomila. Esse é o camomila romana que eu utilizo. Então, são 4 possibilidades de óleos essenciais que nós temos que a gente pode utilizar para o manejo do sono. E como eles são pluripotentes, a questão do estresse e ansiedade, que se conectam muito. Quando eu recebo os pacientes na consulta, então... as pessoas trazem o que elas conhecem. Eu estou com estresse. Quando a gente vai afunilando, é estresse, é sono, o que é? Pode ser tudo junto. E a gente vai direcionando. Então, uma das formas da gente utilizar, uma vez que nós já identificamos que você, a sua individualidade, você se adaptou ao óleo de rosa e o outro foi o camomila romana e o bergamota, você também gostou bastante. Temos algumas formas de utilização. Nós temos aqui uma bolinha de algodão, que todo mundo pode ter em casa, né? Uma bolinha aqui de algodão e nós podemos fazer uma técnica que se chama inalação a seco. Mas veja o caminho. Eu sei quais são os óleos essenciais que atuam aqui na melhora do sono. Eu fiz um teste para saber o que funciona com você e você vai utilizar em casa. Não é milagre, gente. Eu preciso de tempo de contato com esse produto. Então, uma das formas, essa é a forma mais segura, porque como nós somos vistos por muitas pessoas, eu não sei qual óleo essencial essas pessoas têm em casa. Então, eu tenho uma preocupação na minha fala de que seja seguro a todos que cheguem. Essa técnica ela é extremamente segura. Todo óleo essencial eu posso colocar aqui. Então, eu pego uma bola de algodão e eu vou pingar, se eu gosto bastante desse óleo de rosa, eu vou pingar uma gota. Mas, Thalita, uma gota. O óleo essencial é extremamente concentrado. Uma gota. Então, eu vou pingar uma gotinha aqui no algodão. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Me acompanha? Claro. Aproxima do seu nariz. Você vai fechar uma das narinas. Fecha uma das narinas e inala. Profundamente... com o nariz e uma narina fechada e solta. Isso. Solto o outro lado. Inverte, tampa outra narina, inala profundamente e solta. Isso, respiração profunda. Agora com as 2 narinas, aproxima, inala profundamente, puxa o ar e solta. Isso. Então, essa técnica simples, com uma gota, eu fazendo antes de dormir, associado à diminuição das luzes, parei de olhar o celular 40 minutos antes, não tive uma refeição extremamente pesada. Há um banho que você, depois do seu banho de higiene, você pode também pegar uma porcelana, um vidro, pingar 3 gotas de óleo essencial, água do banho e inalar. Você está fazendo um ritual para se preparar para o banho. Mas você pode utilizar esse do algodão, então você inala e vai dormir. E aí você faz isso por um tempo. É interessante que seja acompanhado para verificar como que você está reagindo.
porque eu brinco que o único tratamento que é para a vida inteira, todos os dias, é beber água. Os demais a gente precisa entender qual é o tempo que a gente evolui, que a gente troca, ou que a gente cessa. Isso é importante, para não correr o risco de eu utilizar isso de uma forma para sempre e correr o risco de uma sensibilização, de uma reação alérgica. Então, com essa técnica, a ideia é te levar a um sono de qualidade, mas isso te traz tranquilidade. Ou melhor, deixa eu perguntar para você, o que você sentiu com essa técnica? Muito relaxamento. Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro essa prática de aromaterapia. Eu sinto o relaxamento. E isso é algo que aquilo, né, doutora, como você disse, nós precisamos entender o nosso corpo e ver quais são as fragrâncias que a gente se beneficia, que a gente sente esse relaxamento. Então, eu sou suspeita para falar. Então, eu amei esse tema, agradeço demais a nossa produtora, Fabi, que trouxe você aqui, doutora, no Análise Direta, porque realmente traz um relaxamento, assim, muito visível isso, a gente sente mesmo na hora. E aí eu queria tirar uma dúvida. Claro. Quem estiver nos assistindo e também deve estar pensando, nós precisamos ter esse tipo de aparelhinho? Perfeito. Ou só com esse tipo de técnica simples, um pedacinho de algodão, é suficiente todos os dias? Ou eu preciso desse tipo de aparelho que solta, né, a fragrância do óleo essencial? Perfeito, excelente pergunta. Então, só para esclarecer o que é isso aqui, isso é um dos diversos modelos, chama difusor ultrassônico sem filtro. Eu só vou abrir aqui dentro para mostrar que não tem nada. Que essa é a ideia. Não tem filtro, porque tem modelos belíssimos, lindíssimos, mas que o filtro é como se fosse um chumaço de algodão dentro. Só que o óleo essencial fica preso ali. Então, você diminui demais a potência da técnica. Então, quando for utilizar, esse que não tem nada. Diferenças entre o uso do algodão e o uso do difusor. Nós vivemos em grandes centros, poluído. Nós temos um inverno, apesar da temperatura estar oscilando bastante, mas um outono e inverno muito seco. Nós sentimos aqui um ardor no nariz e tem regiões do país que são mais secas ainda. Então, quando a gente utiliza esse aparelho, a gente tem o benefício da umidificação do ar. Então, vai sair aquela fumacinha que a gente coloca a água aqui, então tem esse benefício. E aí eu vou associar os óleos essenciais aqui. Agora, veja, nós estamos falando de algo que é pelo ar. Então, se eu estou em um ambiente coletivo, eu preciso entender o coletivo, senão eu estou sendo agressiva com a utilização da aromaterapia. Eu estou obrigando que você sinta esse cheiro. Como a gente está falando do universo do sono, então vamos para o ambiente da casa. Continua valendo. Se eu faço cama compartilhada, por gentileza, já tive tantos casos, Tabata. Meu Deus, por gentileza, veja essa pessoa que está compartilhando a cama com você, tolera o cheiro. Imagina uma pessoa chegar para a Tabata toda feliz, querendo embebedar o quarto de lavanda. Pode afetar o sono do parceiro, dos filhos. Exato. Então, eu posso contribuir ou eu posso prejudicar, porque aquilo vai ser tão indigesto para a pessoa que ela não vai ficar bem. Então, quando a gente fala de difusor, eu tenho que entender um ambiente que é ambiente compartilhado. Isso é importantíssimo. E eu tenho que entender que a dose é dependente de quem está nesse ambiente. Se eu tenho gestantes, se eu tenho crianças, eu diminuo a dose por segurança dessas pessoas. Ou seja, eu tenho que adaptar. A ideia é você utilizar com segurança para você e quem está próximo a você também. Doutora, eu gostaria que você passasse para quem está nos acompanhando como que pode te encontrar nas redes sociais, conhecer mais o seu trabalho. Perfeito, agradeço. Então, pode me encontrar um canal de comunicação que eu brinco que é quase um WhatsApp, né? Um Instagram, que é o Thalita, sem H, thalitapavarini.aromaterapia. Você pode me encontrar no Instagram e também tem o Instituto Pavarini, na qual existem formações para utilização segura das práticas integrativas e da aromaterapia, que é uma grande pauta, que é garantir a segurança de quem utiliza
e de quem trabalha com ela, para todo mundo se beneficiar da aromaterapia. Doutora, foi um prazer. Muito obrigada por trazer essa belíssima apresentação para a gente entender. Foi muito didático. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando se beneficiou muito e aprendeu muito mais sobre essa prática milenar. Doutora, foi um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, estou totalmente à disposição. E o Análise Direta fica por aqui. Infelizmente, se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. O Análise fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.